Brasil Cristão desta quarta-feira falando sobre o preço da verdade, a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós continuarmos aqui a nossa conversa sobre a verdade, Éric e Fernando, deixa eu acolher a Damiana Alves dos Santos, de Mutuípe, na Bahia. Ela se tornou sócia aqui, comprometida da nossa obra de evangelização, associação. Obrigada, viu, minha querida? Deus abençoe o seu coração. Aliás, faz tempo que nós não falamos, né, Fernando? Acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para convidar quem está em casa a ser sócio dessa obra de evangelização. Estamos ou não estamos precisando de mais operários para esta obra? Muito, precisamos muito. Todo homem busca a verdade, nós estamos falando sobre isso aqui. E nós temos a convicção de que nós estamos aqui anunciando a única mensagem capaz de transformar a vida do homem. É a mensagem do Evangelho de Jesus. E você pode nos ajudar a fazer isso. Nós precisamos da sua ajuda. O nosso coração sempre se alegra quando você manifesta o seu contentamento com aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos pedir que você dê um passo a mais, além de se alegrar, que você venha participar conosco, porque nós precisamos da sua generosidade. Então, venha se tornar sócio mesmo, venha participar dessa associação que é do Senhor Jesus. Liga para a gente no 19, no 38719620 e diz assim, olha, eu quero ajudar, eu quero ser um sócio. É isso aí. É isso mesmo, nós esperamos. O sócio vem servir a verdade conosco. Exatamente. Né? Servir a verdade, gostei disso. Né? Servir a verdade, é coisa linda. Bento XVI tinha como lema, não é? Cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade, o tema de Bento XVI, né? Fantástico o tema, a ideia, o conceito disso. E Bento XVI trabalhou muito, incansavelmente, né? Além do anúncio da verdade, o papado de Bento XVI é muito presente a toda a discussão do problema do relativismo. Né? O relativismo, na verdade, é o contrário da busca da verdade. Né? Nós começamos nossa conversa dizendo que a verdade não é relativa. Apesar de existir uma relação para a busca da verdade, o Papa Francisco ensinou a verdade é relacional, porém ela não é relativa. Né? O relativismo é a corrente que não está interessada em buscar a verdade assim como deve ser. Né? Mas é justamente a ênfase ao ponto de vista, a ênfase à ideologia. Né? O que é ideologia? Simulacro da verdade. Não é a verdade, é um simulacro, uma simulação da verdade. Então, assim, o relativismo, que Bento XVI tanto combateu, que inclusive está no lema dele lá, cooperadores da verdade, e olha aí um sujeito que foi cooperador da verdade mesmo, né? Bento XVI viveu o seu lema. Se a gente está dizendo aqui, né, o tema de hoje é pagar o preço, né, qual é o preço da verdade? Bento XVI pagou um preço, porque ele era e ainda é odiado pelo mundo. Porque defendeu, né, a verdade. Porque defendeu a verdade. Escreveu livros e livros, né? Ainda quando Raskin também, ele escreveu muitos livros defendendo a verdade cristã, pois Cristo, a pessoa de Cristo, o cristianismo. Exatamente. Eu acho interessante o lema de Bento XVI, ele nos aponta algo maravilhoso. Ele se coloca como um cooperador da verdade e não como a igreja é serva da verdade, né? E é interessante, no Verbum Domini diz assim, não é dona. Em que sentido? Ela custodia a verdade, serve a verdade, e aí as pessoas dizem, mas quando é que o Papa vai mudar esse negócio de, né, XYZ? Nunca, porque ele não tem poder de mudar a verdade. A igreja está achando que ela é dona da verdade? Não, nós não somos donos, somos servos. Ela é serva da verdade. O Papa não pode mudar a verdade. Ele serve a verdade. Isso é maravilhoso. Muito interessante, né? Isso. Bom, agora, ele se posicionou, não é? Não foi martirizado por causa da verdade. Agora, em nome dessa verdade, nós tivemos pessoas na história da igreja, muitas, centenas de pessoas, centenas de pessoas, que em defesa dessa verdade deram a vida. Pois defesa do próprio Cristo, defesa da verdade, né, dos valores, não abriram a mão. Bom, são muitos mártires, a gente poderia usar muitos exemplos, né? Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço na igreja primitiva, Inês, Santa Cecília, enfim, são tantos mártires. Mas
tem uma coisa interessante que aconteceu no século XVI, que é justamente na Inglaterra, no episódio do nascimento da tradição anglicana, que é uma divisão, né, dentro do seio da igreja. O rei Henrique VIII, todo mundo conhece a história, todo mundo sabe, era casado, né, não tinha um herdeiro do sexo masculino, queria ter um herdeiro do sexo masculino, queria ter um filho para continuar a sua dinastia e poder, enfim, governar futuramente a Inglaterra. Ele, inicialmente, tinha respeito pela Santa Igreja Católica, o Henrique VIII. Exato. Tinha, mas, em nome dessa neura que ele tinha de ter um herdeiro, ele queria, de alguma forma, que a igreja proclamasse que o seu casamento era nulo. E ele pressionou o Papa. Não, o senhor tem que declarar que meu casamento é nulo, porque eu vou tentar com uma outra esposa agora, primeiro com a Ana Bolena, e o senhor precisa declarar que é nulo. E o Papa não caiu na conversa dele. Não, seu casamento não é nulo não, meu filho. O casamento é indissolúvel, essa é a verdade que Cristo ensinou, e não tem como a gente anular isso aí. Bom, se não tem como anular, então é o seguinte, a partir de agora eu sou o dono de todas as coisas da igreja, a igreja é minha, podem ir embora todos vocês aqui, e conseguiu que o parlamento proclamasse ele chefe dessa nova igreja que estava nascendo ali, o anglicanismo, a igreja anglicana. E ele vai e se casa com Ana Bolena, e ele continua tentando ter o seu herdeiro, que passou por 6 esposas para ter. 6 esposas. Imagina, né? O que ele fez, jogou fora a verdade do casamento. O chanceler do parlamento inglês, em 1529, era um sujeito chamado Thomas More, que era casado, leigo, tinha filho, né? Inteligentíssimo. Aliás, é o padroeiro dos políticos. A gente está aqui nas vésperas das eleições. São Thomas More é padroeiro dos políticos. Vamos rezar muito para ele. É verdade. São Thomas More, que era chanceler do parlamento, falou, peraí, não, tem alguma coisa errada aí, não podemos admitir. E levantou a voz contra isso. E um bispo inglês, né, o João Fisher, né, São João Fisher, portanto, também levantou a voz. Os dois falaram, não, você está errado, meu filho. Você pode falar o que você quiser, mas o casamento é indissolúvel. E eles sabiam que eles corriam risco de perder muitas coisas, mas não só perder muitas coisas, a fonte perder a vida, né? Então, os dois, João Fisher e Thomas More, foram decapitados a mando de Henrique VIII, que antes tinha ele como amigos. Era o chanceler do parlamento, era um bispo próximo a ele. Mas, ao assumir a mentira na vida dele, para justificar, saiu calando a boca daqueles que levantaram a voz contra isso. Né? Então, João Fisher e Thomas More, os dois comemoramos a memória deles no dia 22 de junho. Nós comemoramos juntos. Né? Então, a Inglaterra foi testemunha de alguém que, em nome da verdade, pagou um preço muito alto. Com a própria vida. E tantos outros, né? Ainda hoje tem cristãos morrendo, né? Sendo assassinados, né? Mártires, por causa de Cristo, não é? Eu fico me perguntando por que alguém nega a verdade, por que alguém foge da verdade, por que simula a verdade, né, nas ideologias? Porque a verdade, ela vai incomodar. A verdade é algo que, se você não estiver vivendo na mentira, ou quiser satisfazer seus próprios desejos como rei, ela vai incomodar você. Então você quer que ela fique mais longe de você mesmo, porque ela é incômoda. Jesus assim ensinou. Ele preveu que pai ia levantar contra filho, irmão, amigo, etc. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha consciência disso, que muitas pessoas que teriam uma relação madura do intelecto com a coisa em si, para voltar com Tomás de Aquino, né? Da relação de entendimento dessa verdade, que é o próprio Cristo, que reconhece que Cristo é a verdade, e todas as outras coisas vêm por herança. Sim. João Fisher e Thomas More entenderam isso e não abriram mão da verdade, a ponto de dar vida. Sabe o que é interessante para a gente? Porque a nossa cultura atual, ela é tão superficial, sim, tão líquida, que muitas vezes as pessoas pensam assim, oh, gente, mas não, por que morrer? Por que não chega lá, a pessoa pergunta, você diz que aceita, e depois não aceita, né? Porque não se tem mais o valor do caráter, né? De você ser uma pessoa que
conhece a verdade e se posiciona. É honesto com sua consciência, exato, né? uma honestidade. Eu não posso declarar que eu aceito algo que eu sei que é errado. Né? Por que os mártires entregaram a sua vida? Nega Cristo. Ué, nega ali na frente deles, mas depois segue a sua fé. Não dá. Né? Perceba de fato como é Exato. a sociedade na qual nós estamos. Né? E alguém pode estar assistindo a gente e falar assim, puxa vida, mas é verdade que tem problemas de perseguição de cristianismo no mundo, mas eu estou aqui, ninguém está com a faca no meu pescoço. Eu não estou a ponto de decidir e optar pela verdade a ponto de perder minha vida. Olha, a vida não, mas alguma coisa sim. Amigos. Pois a fama vai perder o preço. Boa fama, boa etc. Fama, né? E é justamente quando a gente olha para um outro personagem da Inglaterra, né, o cardeal Newman, que veio da igreja anglicana, era anglicano, se converteu, depois se tornou cardeal da igreja. Sim. Bento XVI beatificou ele no ano de 2010. O Papa Francisco já o canonizou, santo. Né? Ele já é santo. E o Papa Bento XVI estava na Inglaterra, né, lá no ano de 2010, e no dia da véspera da beatificação, na véspera da beatificação do cardeal Newman, ele fez um discurso assim maravilhoso, onde ele usou a expressão martírio da ridicularização, né? Que o cristão do nosso dia, para defender a verdade, talvez não esteja com a faca no pescoço, mas está apto a ser jogado de escanteio, está apto a perder, por exemplo, o seu direito de opinião, né? Entre outras coisas. Eu até destaquei aqui um trechinho da fala de Bento XVI, se vocês me permitem, eu vou colocar aqui. Foi no dia 17 de setembro de 2010, para ser mais preciso. Bento XVI disse assim, olha, olhando, por exemplo, do cardeal Newman, que seria beatificado no dia seguinte, não podemos guardar para nós mesmos a verdade que nos torna livres. Olha, Jesus, se a verdade vos libertar, verdadeiramente serei liberto, né? A verdade que nos torna livres, exortou o Papa, dizendo que, a exemplo do cardeal Newman, é preciso dar testemunho dela, a verdade, porque a verdade pede para ser ouvida. De fato, o poder da convicção que a verdade tem procede de si mesma e não da eloquência humana ou dos argumentos que a expõem. Ele continua ensinando, o Papa, né? O preço a ser pago pela fidelidade ao Evangelho já não é ser enforcado, desconjuntado ou esquartejado. Não obstante, aqueles que proclamam a fé com fidelidade nos tempos atuais, muitas vezes devem pagar outro preço, ser excluído, ridicularizado. Está aí o ensinamento do Papa Bento XVI sobre o martírio da ridicularização. Ora, se a gente olhar isso agora, a gente tem um exemplo todo santo dia, alguém talvez viveu isso hoje. Não quero aqui discutir política, apesar de ser um assunto interessante, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, está aquela confusão lá em relação às eleições. Né? E a boa parte da mídia já proclamou que um dos candidatos já está eleito. Mas há um processo de recontagem. Eu não estou aqui falando nem de A nem de B. Eu estou dizendo que há um processo de recontagem. De investigar a verdade, para chegar na verdade. Isso, de investigar a verdade. Só o fato de alguém dizer assim, olha, peraí, meu filho, nós não podemos dizer que já há um presidente que a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer. Só o fato de você levantar a voz com isso, você está frito. É ridicularizado na hora. Você é ridicularizado. Você é fake news, cara. Você está do lado desse cara aí, e não sei o quê. Não é questão de estar do lado ou não estar. A questão é que... A verdade. A verdade. Anunciar o fato. Anunciar o fato. Né? Bom, se na recontagem de votos der para um lado, beleza. Se der para outro lado, beleza também. Nós queremos a verdade. Né? Não pode, em nome de uma coisa que eu não gosto, em nome de uma coisa que eu percebo que é o melhor, portanto está aí um ponto de vista e não a verdade propriamente dita, a pessoa vai dizer assim, não, cara, você não tem direito a falar nada. Ou mesma coisa, isso é muito comum das ideologias, pegar um assunto bom, parcela dessas verdades, e destroem a verdade em si. Por exemplo, é bom pensar que os homossexuais devem ter direitos porque são seres humanos. Claro. E não devem ser perseguidos. Não porque são homossexuais, porque são pessoas humanas. E não devem ser perseguidos nem ridicularizados por causa dessa vivência sexual. Agora, em nome disso, viver super direitos, a ponto de enfiar a goela abaixo, uma coisa terrível como a ideologia de gênero, que eu sei que os senhores já discutiram muito bem aqui no programa, né? Não tem lógica, não está anos-luz da verdade. Até porque a ideologia de gênero não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com a desconstrução do ser humano. Exato. Então, em nome de uma coisa que aparentemente é boa, pensar em direitos, ou pensar em respeito por pessoas
que vivem um determinado comportamento, em nome disso, tem que fazer engolir uma desgraceira dessa, uma idiotice, uma babaquice dessa chamada ideologia de gênero. Exato. De você se levantar a mão contra isso. Não vai numa reunião de escola, numa reunião de prefeitura, e vai levantar a mão contra isso. Você vai ser ridicularizado. Olha aí Bento XVI, o martírio da ridicularização. Então, nós estamos dispostos a pagar esse preço? Nós estamos dispostos a perder a nossa fama? Ou ser taxado, carimbado de louco, de fundamentalista? Às vezes até na família, gente. Claro. Né? Jesus disse lá que vai acontecer. Ele não estava falando, olha, pode acontecer. Ele disse que vai acontecer, que pai vai ficar contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nora contra sogra, por causa da verdade. Então, até na família, e aí? O que a gente faz? Não é? Como é que fica ali na hora, no meio da família, está todo mundo reunido, alguém levanta uma questão que é contra os valores cristãos, contra a verdade que é Cristo, e qual que é a sua postura? Você faz política da boa vizinhança? Exato. Você vai ser politicamente correto para manter a paz, a falsa paz, né? Para poder amenizar? Como é que funciona isso? Para fazer concessões para a verdade? Concessões para manter Eu acho interessante, Drica, Jesus mesmo diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos recordaria das coisas, né? O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. E em Jerusalém, na Galiléia, quando ele manda os apóstolos irem para Jerusalém, ele disse que para esperar o Espírito Santo, que nós seríamos revestidos de poder para testemunhar, martiria, para dar esse testemunho da verdade. Para nós testemunharmos Cristo, não adianta pura e simplesmente o conhecimento intelectual. É uma relação, é uma experiência para que eu possa me firmar. Porque quando eu começo a ser cristão de verdade, se você for, e se você sabe, porque você está vivendo isso, você vai ser ridicularizado por parentes, por gente próxima, por esposo, por esposa. Igreja de novo, outra vez, o que está tendo lá nessa missa que eu não sei? O que está acontecendo, né? Você virou carola, papa hóstia, o que está acontecendo? Né? Outra vez, esses grupo pensamentos de oração, ultrapassados. olha aí, essa Bíblia debaixo do braço, não sei o quê. É assim, né? E só mediante o Espírito da verdade é que você vai se posicionar. Ou você pode cair no respeito humano, né? No churrasco da família, todo mundo tirando sarro do matrimônio, e você entra na dança porque não tem firmeza para se posicionar e dizer, olha, com todo respeito, essa conversa me ofende. Aí pessoal. fica sendo aquele cristãozinho assim, ursinhos carinhosos, né? Cristãozinho de, ai, bonitinho, Jujuba, como todo o pessoal gostoso, todo bonitinho. Não é isso que é ser cristão, minha gente. Ser cristão é você se posicionar do lado da verdade e estar disposto a pagar o preço por ela. É assim, é difícil, por isso que eu falo, ser cristão não é para qualquer um mesmo, não. É difícil. Agora tem participação no nosso WhatsApp. Vamos ver quem é que está conosco aí nesta noite. Maria Helena, boa noite. Estou aguardando o boleto para começar a contribuir um pouco com essa emissora maravilhosa. É a minha companhia das noites. Esse programa está maravilhoso. Que maravilha, obrigado, gracinha. Vai chegar, aguarda aí. A Shirlene, boa noite. Como é bom ouvir essas verdades. Porém, em um mundo que procura as verdades que lhe agradam, é difícil se pregar tudo isso. Dá-nos coragem, Senhor. Essa é a palavra e o pedido. Dai-nos coragem, Senhor. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Enquanto isso, liga para nós e envie sua mensagem.